Então, muito boas tardes a todos. Para quem me conhece, Álvaro de Sousa, membro do Conselho Executivo da Faculdade, vice-presidente do Conselho Pedagógico. Convidaram-me para estar hoje aqui. Ainda não percebi muito bem quais foram as razões. Eu aqui até nem sou viajante, já vamos perceber essas razões. Eu que até nem sou muito viajante. Enfim, a Biblioteca Desafio já organiza já há uns anos esta parte, este clube de leitura. Permitam-me que endereço os meus agradecimentos através do Luís Filipe Costa a toda a equipa que trabalha neste conceito e neste tipo de eventos. É um agradecimento muito forte que eu faço. Começando já a orientar a apresentação para o nosso orador de hoje. Este ano comemoram-se os 500 anos da circunnavegação feita por Fernando Magalhães. Não se confunda com o nosso colega Fernando Magalhães do Departamento de Engenharia Química. Fizeram este convite para, neste contexto de viagem de volta ao mundo, trazermos aqui uma pessoa que tem exatamente essa experiência. Essa pessoa chama-se Filipe Morato Gomes. Eu vou ler aqui um pequeno texto introdutório. O Filipe Morato Gomes viaja por paixão e profissão. Na pele de blogger de viagens, percorre o mundo em busca de histórias e pessoas que dão vida às suas crónicas e textos inspiracionais. Deu 2 voltas ao mundo, de longa duração, e foi, durante muitos anos, líder de viagens de aventura para locais tais como Mongólia e Irã. É fundador do Alma Viajante, um blog de viagens em língua portuguesa, vencedor de múltiplos prémios nacionais e internacionais, que soube há pouco tem qualquer coisa como 10.000 visitas por dia, mais ou menos. Orienta workshops de escrita de viagens. Mais recentemente fundou e foi eleito presidente da ABVP, Associação de Bloggers de Viagem Portugueses, e já visitou aproximadamente cerca de uma centena de países. Diz ele que não conta parar tão cedo. Publicou um livro chamado Alma Viajante, que decorre da experiência vivida na primeira volta ao mundo, e entre as suas múltiplas viagens contam-se exatamente 2 voltas ao mundo. Esta primeira feita em 2004 e 2005, duração de 14 meses, resultado palpável no livro, e já mais recentemente em 2012, um bocadinho mais curta, 10 meses, a próxima só vai demorar 6 meses. Em 2012, 10 meses, embarcou numa segunda volta ao mundo, aqui desta vez em família, acompanhado inclusivamente da sua filha, então com 5 anos de idade, se me deram as informações corretas. Sabe, só um parente, sabe o que é que ela disse quando teve um irmão? Disse: ó pai, quando o Tiago for mais velhinho, temos que fazer outra viagem. Está marcado. Está marcado. Muito bem, pronto, feita esta apresentação, vou deixar que ele próprio se apresente melhor, aquilo que é que deve dizer à audiência, e sei que ele nos traz aqui algo que vai ser aqui projetado, eu já tive a oportunidade de ver alguns extratos que nos vão deixar muito satisfeitos nesta hora a seguir ao almoço. Paisagens, vistas magníficas, fotografias excelentes que o Filipe tem. Portanto, Filipe, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por ter aceito este desafio, e agora deixo com o projetor e com a projeção. Antes de mais, eu é que agradeço essa introdução tão simpática e o convite do Clube de Leitura para estar aqui. Eu, antes de me colocar à disposição das perguntas do moderador e de todos vocês, queria só partilhar convosco um pouco da minha vida, da minha história, como se quiserem, como uma volta ao mundo mudou a minha vida. Eu já tive um emprego normal, com patrões e horários e tudo. Aquilo que eu vos queria dizer o que eu vos venho contar é como um despedimento foi o clique que eu precisava para me tornar uma pessoa mais independente, mais feliz, se quiserem. E também, já agora, como é possível viver das viagens, ou melhor dizendo,
como é possível viver do trabalho que resulta do ato de viajar. Deixa-me só experimentar aqui. Não sei se uma opção funciona. Só experimentar. É isso. Eu tenho, ao longo aquilo que eu vou partilhar com vocês é uma história simples com bastantes fotografias para ilustrar. Dizer-vos que já tive uma vida normal, estudei, trabalhar, um emprego, um patrão, e durante vários anos diverti-me bastante a criar produtos multimédia. A minha formação de base é de Engenharia de Sistemas de Informática na Universidade de Minho, portanto não tem nada a ver com jornalismo, com escrita, mas essa paixão sempre me acompanhou. Mas nessa altura nós criávamos coisas mirabolantes, CD-ROMs interativos, produtos educativos, e divertia-me a brincar entre aspas com som, vídeo, todo esse mundo da multimédia, a programação também, como é evidente, animações e tal. Mas pronto, e durante muito tempo sonhava dar essa tal volta ao mundo, dizia lá em casa, já era casado e dizia qualquer dia despeço-me e dou uma volta ao mundo, qualquer dia despeço-me e vou viajar, e na verdade nunca tive coragem de dar esse passo. A culpa era minha, eu estava a andar assim. Até que um dia fui despedido. E foi esse, anteriormente, o meu local de trabalho não se parecia nada com isto, mas em 2003 fui despedido, trabalhava na área do despedido, sou a mal, perdi o emprego. A empresa onde eu trabalhava fez o downsizing brutal, trabalhava na Imediata aqui no Porto, uma empresa na área de multimédia, e éramos 100 pessoas e de repente ficámos 20 ou 25. E quando vem um senhor engravatado de Lisboa dizer: Filipe, temos pena, eu disse: é agora. Não. Na verdade fiquei um dia, mas porquê? Porque eu, não sei o quê. Mas depois senti que era esse o momento. Para mim foi o clique que eu precisava para ir. E juntei dinheiro, fiz muitos biscates e fui viajar. Eu lembro-me que eu saí, isto foi em 2003, eu parti em julho de 2004 e prometi lá em casa que no máximo no Natal, não nesse, no outro a seguir, eu estaria em casa. Por isso, no máximo, um ano e meio depois, no máximo, eu estaria em casa. E durante essa viagem foi quando tudo aconteceu e tudo mudou. Eu, na verdade, conheci gente incrível. Nós, em viagem, só estamos sozinhos, se quisermos. Mesmo não havendo uma língua comum, muitas vezes, é possível estabelecer ligações com as pessoas. Fiquei em casa desta senhora, no Lago Baikal, na Sibéria, lá longe. E foi onde eu comecei a perceber que um sorriso era igual em todo lado, mesmo não havendo uma língua comum. Mesmo eu não sabendo russo, os senhores não sabendo inglês, ou não tendo uma língua em comum. Vivi experiências inacreditáveis. O facto de viajar pelo tempo permite-nos dar ao luxo de fazer coisas que nas férias mais rápidas não fazemos, ou porque queremos descansar, ou porque, enfim, o tempo, viajar com o tempo de forma pausada, permite viver experiências transformadoras, como esta de caminhar na Grande Muralha da China, de conhecer os templos de Baga em Myanmar, uma coisa linda. Ou dormir, assim, destes yurts, no deserto de Gobi, nas estepes mongóis. E a minha vida foi assim durante 14 meses. Amanhecer com esta luz incrível em Halong Bay, que é uma das paisagens naturais mais bonitas que eu conheço no Sudeste Asiático,
ou por ir lá com os ciganos do mar, nas águas do Borneo, e mergulhar também com mantas gigantes. Foi aqui que eu fiz dos melhores mergulhos da minha vida. Quem mergulha, costuma-se dizer que é um outro mundo, é o clichê mais gasto do mergulho, mas é mesmo verdade. Ou fim de tarde com um duplo arco-íris na rocha sagrada de Uluru, pisar este território sagrado. Ou algo que nunca soube me explicar muito bem porque sempre me disse muito, estar em Timor-Leste. Enfim, muitas experiências, Lago Titicaca, no Peru e na Bolívia, muitas experiências diferentes que o ato de viajar de forma mais pausada permite ter. Tem a ver com pessoas, com paisagens, aqui os lagos do altiplano chinês, enfim, e muitas outras experiências. Quando voltei, regressei uma pessoa completamente diferente. E aquilo, eu estou-vos a contar isto para demonstrar, usando o meu caso, como a viagem pode ser transformadora. Primeiro, aprendi o valor do sonho. Tipo, se nós quisermos mesmo, não é uma sessão de autoajuda, mas se nós quisermos mesmo, nós conseguimos nos empenharmos. Eu lembro-me, por exemplo, quando estava numa roda de amigos a falar, tenho um amigo, o nome dele era Gordo. Era o Daniel, mas toda a gente conhecia por Gordo. Gordo, olha, vou fazer isto, assim, assim, assado. E a primeira coisa que ele me disse, mas saiu do Totoloto. Não tem nada a ver com isso, é as opções. E se calhar 10 minutos depois estava a falar do carro novo que queria comprar e que custava 2 voltas ao mundo. Portanto, é uma questão de opções. Talvez mais importante, cheguei a casa com um autoconhecimento incrível. Não sei porque é que eu escolhi esta fotografia para ilustrar o autoconhecimento. Mas pronto, aprendi a conhecer bem os meus limites. Na estrada nós estamos constantemente a ser postos à prova, estamos constantemente a tomar decisões e a sermos responsáveis por essas decisões, boas ou más, a assumir as consequências disso. Depois, abrir horizontes, a tentar compreender melhor outras culturas, o mundo que nos rodeia, ser mais tolerante. O Irão, por exemplo, que faz parte do famoso eixo do mal, onde eu já fui 21 vezes, tem o povo mais hospitaleiro que eu conheço. Né? E muitas vezes quando eu falo do Irão, a reação imediata é: não é perigoso? Não, é mais perigoso andar no Porto, em Lisboa à noite, nas ruas de Teherão. E foi para mim, do ponto de vista de me tornar uma pessoa mais tolerante, a viagem foi incrível. Depois relativizar, aprender a relativizar tudo, a colocar tudo em perspectiva. A maior parte das coisas, bens materiais que nós temos por indispensáveis para a nossa felicidade, seja lá o que isso for, rapidamente cheguei à conclusão que a maior parte delas não precisava. E depois, outra, provavelmente, juntamente com o autoconhecimento, das coisas mais incríveis que eu aprendi nesta viagem é o valor inigualável da liberdade. Decidir o que fazer hoje, poder decidir onde acordar, o que fazer, sem grandes restrições que não a tua vontade, o teu bom senso. Isso não tem preço e é algo que eu, desde essa altura, não troco por nada. E por fim, a arriscar mais. Eu era uma pessoa muito mais defensiva e com a viagem aprendi, como eu estava a dizer, os nossos limites são testados continuamente, e aprendi que podia ser mais, podia arriscar mais, quase sempre as coisas correm bem. Foram estas algumas das principais lições. Quando eu regressei a Portugal, tomei algumas decisões importantes. Decidi ter um filho, decidi mudar para perto do mar. Eu morava em Braga, fui estudar para Braga, fiquei lá a morar
depois regressei aqui ao Porto, a Matosinhos, no caso. E a decisão que interessa para o caso é que não queria voltar, decidi, não, enquanto fosse possível, não queria voltar a ter um patrão, um emprego, um horário, queria ser, por outras palavras, dono do meu tempo. Passaram 14 anos ou 15 anos e ainda aqui estou, dono e senhor do meu tempo. Portanto, atualmente é o que eu faço para me conhecerem um pouco melhor. Tornei-me, agora já parei, mas durante muito tempo fui líder de viagens de uma agência, levava pequenos grupos ao Angola e ao Irão, viagens mais de aventura. Criei o Alma de Viajante, que me acompanhou durante essa viagem, foi o blog, na altura, que era a forma de eu partilhar. Durante a viagem, esqueci-me de dizer, eu fui escrevendo crónicas semanais no Público, no Jornal Público, que depois se transformou num livro. Ali, já vos mostro. Transformou-se num livro, mas simultaneamente eu punha as crónicas no Alma de Viajante, né? Online. Nessa altura ninguém, nem as revistas, os jornais, ninguém tinha sites. E foi a grande vantagem que eu tive até hoje, foi ter começado muito cedo. O Alma de Viajante foi crescendo, e neste momento é o meu trabalho. Alimentar este bicho que se foi crescendo diariamente é aquilo que eu faço. E por isso, se me perguntarem, estávamos há pouco a falar ao almoço, e é uma pergunta que surge sempre: mas é possível viver das viagens? Claro que sim. Eu sou a prova disso. Eu acho que há milhares de projetos de viagem, milhares de blogs, mas, mais uma vez, fazendo as coisas com paixão, com coração, com cuidado, algum talento, enfim, aplicando, as coisas acabam por resultar. Há muitas formas concretas de fazer isso, de ganhar dinheiro com o trabalho que resulta das viagens. Provavelmente não tenho interesse aqui para o caso, mas se tiverem depois perguntar-me-á, falaremos sobre isso. Mas pronto, e para terminar, aquilo que eu gostava que se levasse desta conversa, a mensagem deste bocadinho é pegar no meu... Dizer-vos antes de mais que eu não sabia bem quem iria estar desse lado, não é? Mas que o meu exemplo, se o meu exemplo servir para algum de vocês, nem que seja um, já é bom. Não tenham medo de se reinventar na vossa vida profissional. Eu fiz forçado. Quem consegue fazer isso por iniciativa própria, brutal. Tiro-lhe o chapéu. Não tenham medo de arriscar, não tenham medo... se gostam do que fazem, perfeito. Deixem-se estar, se não gostam, mudem, nunca é tarde. O momento é sempre agora, não é? No fundo, não tenham medo de fazer o que vos vai na alma. Mais uma vez, foi o que eu fiz em 2004, porque fui empurrado para isso. Uma vez, lembro aquela fotografia que eu estava a mostrar há pouco, pensei, uma vez, isso foi na Líbia, não foi na volta ao mundo, mas lembro de ver este homem a subir aquela duna incrível, sozinho, e para mim era uma imagem, estou mesmo a terminar, era uma imagem bastante forte, que parecia, ele estava no início da subida e parecia que ia demorar. E eu fiquei ali, eu e outros colegas ficamos ali a observar. E o curioso é que o homem não desistiu, demorou, não sei, uns 20 minutos a chegar lá acima, foi persistente, deve ter chegado lá acima todo suado, todo cansado, mas chegou. E essa é uma imagem que eu tento levar para mim, para a minha vida: não desistir, não deixar que nos imponham um caminho, seguir os sonhos. Aquilo que eu faço é tudo menos tradicional, mas posso-vos garantir uma coisa: sou muito mais feliz agora do que quando tinha um emprego normal e um patrão e um horário. Obrigado. Vou fazer só agora aqui um pequeno arranjo no lugar.
disse que tinha um livro para mostrar. Já estamos num clube de leitura, deixe-me só mostrar. O livro já não existe, já esgotou há muitos anos. Eu tenho 2 exemplares em casa. Mas pronto, chamava-se Alma de Viajante, tal como o site, e era uma compilação das crónicas que semanalmente foram sendo publicadas no Jornal Público. É este Alma de Viajante. E estas são as botas que eu de facto usei naquela viagem. Muito bem. Bom, ficámos todos curiosos de algumas coisas eu já tinha aqui, outras já fui anotando, algumas algumas alterações às perguntas que eu tinha. Já fez a sua apresentação pessoal, que era uma das perguntas que eu também tinha aqui, como nasce este perfil de viajante, já explicou, foi uma coincidência, mas já algo existia antes. Eu iria passar à frente e caí nas viagens. Duas voltas ao mundo, que já por si só já são marcantes pela grandiosidade da aventura, mas outras grandes viagens também, que visitas, foi guia, uma espécie de guia nestas grandes viagens, mas nestas viagens individuais, fazer uma circunnavegação, como é que se torna a decisão? Há bocadinho já percebemos um pouco, a primeira como é que foi casual, mas a segunda como é que nasce e como é que se prepara? Já sai de casa com destinos marcados, com os pins marcados no mapa, as coisas vão-se gerindo. Disse que quando saiu de casa tentava voltar antes de 1 ano e meio, voltou ao fim de 12 meses, adiantou. Enfim, e depois, quando está na viagem... Deixa-me só começar por aí. Força. Sabe como é que eu voltei? Um dia, estava, ao fim de 14 meses, estávamos em... Eu prometi que voltaria no máximo no Natal, estávamos em outubro. E eu, pela primeira vez, pensei, olha, e se eu voltasse a casa? Sabe o que é que eu fiz? Fui a uma agência de viagens, comprei um bilhete para casa e uma semana depois estava a apanhar o avião para casa. E é essa liberdade que não tem preço. Só que nesses 14 meses só tinha havido um dia em que eu tinha sentido vontade de estar em casa, que foi no Natal. Hoje apetecia. Estava no Laos, que não há Natal, não é? Estava lá e foi a primeira vez, o primeiro dia que eu senti, apetecia-me estar em casa. Mas não com a vontade de voltar. Quando me der essa vontade de voltar, voltei. E é o que eu digo, essa liberdade não tem preço. Portanto, quando saiu não levava nada planeado. Onde é que estaria, quando voltaria, quando... Isso não. Mas quais eram os seus planos quando saiu? Deixa-me só dizer, antes de mais, que viajar é muito mais fácil do que o que parece. Eu não fiz nada de extraordinário. Simplesmente peguei numa mochila e fui andando. Em todo lado há transportes, em todo lado há pessoas, em todo lado há restaurantes, em todo lado há hotéis. Por isso, viajar deve ter sido uma grande aventura há 50 anos, há 40, há 60. Agora não. Agora, uma das coisas que eu tentei tranquilizar quem ficava em casa, que eu não estava a 15 mil km de distância, eu estava a 20 horas de voo no limite, não é? Se fosse preciso, e tendo dinheiro para comprar um voo, no dia seguinte estaria em casa se fosse preciso. E isso, mudando esse chip, se quiser, é mais fácil de lidar com a ausência. Mas, sobre o planeamento, eu tinha ideias de alguns países que eu queria visitar, alguns sítios que eu queria conhecer, mas depois, durante a viagem, tudo muda. Por exemplo, na minha cabeça, tinha 2 lugares que eram absolutamente imprescindíveis, por razões diferentes, que era o Timor-Leste e o Tibete. E acabei por não ir ao Tibete. É mesmo assim, na estrada vai-se conhecendo pessoas, vai-se tomando decisões, e, aliás, é impossível planear uma viagem de... Às vezes já custa planear 15 dias de férias, quanto mais uma viagem de 1 ano. Admito que sim. Perfeitamente que sim. E quando está em viagem, e fazendo a comparação já agora que falou disso na questão das férias, nós quando vamos a férias vamos tipicamente às cidades, vamos tipicamente visitar monumentos, vamos tipicamente visitar os museus, assistimos a um espetáculo que é típico da cidade, assistimos... Como é no seu caso? Também faz isso? Suponho que não, se calhar vai mais
também visita as cidades, mas preocupam também os subúrbios. Dois tipos de viagens diferentes. Por exemplo, agora, muitas vezes eu faço viagens que são puro e duro viagens de trabalho. Imagino que eu vou 4 dias. Olha, é o que vai acontecer para a semana. Vou 5 dias a Toronto. Não estava nas minhas prioridades, mas vou a Toronto para conhecer e para escrever sobre Toronto no meu blog. Essas são viagens que eu faço com todo o prazer, mas não são as que eu mais gosto. Eu gosto de viajar de forma mais longa. O que acontece é que, desde que tive filhos, tenho feito mais viagens, mas mais curtas. Que é mais fácil de gerir, o ir e vir, estar uma semana fora ou 15 dias, do que ir durante 4 ou 5 meses. Por isso são viagens completamente diferentes. Nestas viagens mais urbanas, como estava a dizer, eu faço isso tudo. Vou ver os museus, vou ver as igrejas, vou conhecer restaurantes, para depois poder escrever e recomendar aos leitores do blog. Nas outras viagens mais longas, não é impossível planear esse ponto, até porque é preciso descanso, é preciso... Ainda para mais, estava há pouco a falar da segunda viagem com a criança, ela na altura tinha 5 anos, é um ritmo muito mais lento, que requer mais paciência, mais ponderação, mais tolerância, e requer... já agora, para quem tem filhos, foi uma das coisas que eu aprendi. Duas coisas importantes sobre viajar com crianças. Primeiro, elas não precisam de muito para estar felizes. Basta terem ou outras crianças ou estarem com os pais. Impecável. E a segunda é que é preciso aprender a lidar com a frustração. Imagine que estamos aqui neste destino e amanhã vamos embora e só hoje é que podemos ir ver aquele templo inacreditável que eu queria mesmo ver. Inês, vamos sair, vamos ver, não sei o quê. Oh, pai, mas eu quero ficar em casa a desenhar. Ou a brincar ou a pintar. Não podemos ganhar essas guerras todas, como é lógico, isto tem que ser justo para todos. Então, muitas vezes tive que lidar com essa frustração. Queria mesmo ver aquilo, mas não dá. Umas vezes cediam ele, outras vezes cedíamos nós. Ou seja, mas a partir do momento em que aprendi, em que interiorizei isso, tranquilo. Mas é todo um outro ritmo, é todo Claro. E a questão da cidade, da visita aos monumentos, mas há também as gentes. Há a cultura que se vive em cada local. Já agora, porque não também dizer, a gastronomia. Há todo um conjunto de... São duas das coisas que eu mais aprecio. Pessoas e comida. Como é que procura essas coisas, nomeadamente a parte cultural, a parte das pessoas, o dentro da cidade ou fora da cidade, porque o que se vive dentro de uma cidade não é a cultura típica, muitas vezes, da região, não é? E olhando para aqui para a cidade do Porto, principalmente nos tempos que correm, mas é preciso ir ao lado da cidade, ver o meio rural, ver o meio até industrial, que também existe fora da cidade. Acho que é um misto de coisas. Como é que varia isso? Como é que provocava, digamos, esta mistura com a cultura local para se perceber dela, porque inclusive depois escreveria sobre ela, não é? A melhor forma de fazer isso é viajar com o tempo. Não é? Se eu for 2 dias a Praga, eu vou conhecer o Teresa, eu vou conhecer os monumentos, vou conhecer os museus, mas não vou conhecer a vida das pessoas. Nunca terei a oportunidade de entrar na casa das pessoas, enfim, isso requer tempo. Mas a sua pergunta tinha 2 vertentes. Por um lado, como escolher o que fazer, agora está muito facilitado com a internet, com os blogs. Antigamente eram muitos guias de viagem em papel, agora é mais online. Essa informação mais factual é fácil de encontrar. Mas depois existe a outra camada, que era isso que me estava a falar, das pessoas, e muitas vezes o facto de contactar com pessoas locais, de fazer coisas como o Couchsurfing, que nos permite ficar em casa de pessoas. Eu já recebi dezenas, agora nem tanto, mas quando morava em Braga, dezenas de pessoas de todo o mundo. E quando conhecemos as pessoas, as coisas acontecem naturalmente. Vou dar um exemplo inverso. Eu, na minha outra vida, pertencia a uma turma universitária, uma turma académica. E uma vez recebia lá em casa muita gente que ficava lá a dormir gratuitamente, etc. E acontecia, lembro de uma vez, tinha lá um rapaz americano e disse: olha, hoje vou ali a um ensaio de um grupo
musical da universidade, queres ir? Ok. E ele veio comigo. Ou seja, do ponto de vista dele, ele foi fazer uma atividade nada turística, que nenhum turista tem acesso, e fez-lo simplesmente pelo facto de estar alojado em casa de um local. E é isso que eu procuro fazer também nas minhas viagens. Nem sempre acontecem coisas mirabolantes, nem é necessário, mas esse outro lado de fazer coisas fora do óbvio depende muito das pessoas que se conhecem nos destinos. Já falou um bocadinho quando estava aqui a fazer a sua apresentação inicial e agora voltou outra vez a falar com as pessoas. Falar com as pessoas quando não há uma linguagem comum ainda que consiga dominar, ainda que domine bem um inglês, um francês, algumas línguas mais tradicionais, nestes locais mais inóspitos é completamente impossível. As pessoas falam essas línguas, só falam a sua língua local. Como é que se consegue expressar? Como é que consegue perguntar onde é que é o autocarro mais próximo? Onde é que é o hotel mais próximo? O que é há hoje para comer? Como é que percebe? Como é que as pessoas vivem? E é essa parte, novamente, que eu penso que é uma das suas grandes vertentes, porque senão não escreveria livros, etc., sobre o assunto. Como é que gera essa componente da comunicação? Nem sei bem o que lhe dizer, porque as coisas são naturais, não é? Sei lá, se alguém não fala a minha língua e eu não falo a deles, a forma de comunicar terá de ser gestual. Por exemplo, lembro-me uma vez... Por exemplo, gosto dessas. Por exemplo, uma vez fiquei com um grupo de Anamado, fiquei com o carro atolado num rio. O condutor não falava uma única palavra de mongol. O carro ficou inutilizado no leito do rio e ele, sem uma língua comum, e também aparentemente não tinha muito jeito para explicar. Sabe como é que ele nos explicou o que é que íamos fazer? Pegou num pauzinho e começou a desenhar no chão. Vocês vão acampar ali. Eu vou procurar ajuda. Havia ali uma família, vou procurar ajuda para... Eles têm uma moto e com essa moto vou à cidade mais próxima tentar arranjar um jeep para vos ir buscar. Esperem aqui. Ele conseguiu transmitir isso sem uma única palavra, só a fazer desenhos. Por isso há sempre forma de comunicar. Sempre. Dito isto, agora o mundo está cada vez mais globalizado, é cada vez mais fácil haver uma língua comum, normalmente o inglês. Só se formos para locais tipo o deserto de Gobi ou assim. E mesmo ou na China, nas zonas rurais da China, e tal, mesmo assim há cada vez mais. Quem lida com turistas, por norma, fala algumas palavras em inglês ou francês, ou em África. Mas mesmo quando isso não acontece, há sempre formas de comunicar. Nem que seja num restaurante, estavam a falar de comida, dizer, olha, quero o mesmo que aquele senhor. É o que eu digo, viajar é muito mais fácil do que parece. Falou aí desse episódio em que o carro ficou atolado. Eu tinha aqui uma nota que também encaixa aqui. As questões da segurança. Quem viaja por sítios onde há pouco a que recorrer e correm-se riscos como esse de ficar imobilizado por um acidente, nesse caso uma coisa mais natural, não foi propriamente um acidente, não foi uma avaria mecânica, mas houve realmente ali um imprevisto que acabou por alterar os planos iniciais, mas há também os aspectos, e já ouvi isto também relatado por viajantes, assim, grandes viagens, a questão da segurança física mesmo, não é? Tem, assim, alguns episódios que queira partilhar connosco acerca disso? Tem um episódio sobre segurança física que é bem explícito aquilo que me está a perguntar. Eu fui assaltado uma vez na vida com uma faca. Sabe onde é que foi? Em Braga. Isso não faz de Braga uma cidade insegura, ou de Portugal um país inseguro, nem do resto do mundo seguro. Mas eu acho que é uma questão de bom senso, sei lá. Se um habitante, alguém me diz, olha, se eu for que não vais à noite para aquele bairro, se eu for, sou estúpido. Pode ser sorte, pode ser bom senso, pode ser... Acho que todos nós temos um sexto sentido, algo que a gente
num feeling qualquer que me diz, olha, naquela pessoa eu não devo confiar, então digo que não. Mas isto tem que ser a exceção, o pôr-se, sei lá, o dizer que não há as pessoas. Eu acredito mesmo que as pessoas são boas, em todo o mundo, as pessoas são genericamente boas. E se nós... isto das pessoas é um tema que me é muito caro. Se alguém me abordar na rua, num sítio, ou qualquer um de vocês, se alguém vos abordar na rua, num sítio que não é familiar, qual é a reação natural? Epá, o que é que este tipo quer, não é? Pomos logo as nossas defesas todas. E a maior parte das vezes, provavelmente não quer nada. No Irão, se calhar, quereria convidar para ir tomar chá, ou para ir a casa conhecer a família, a mulher ou os filhos. E se eu não aceitar, nunca terei essa oportunidade, que provavelmente será a experiência mais fantástica da minha vida. E sabe qual é o pior cenário que pode acontecer quando alguém me convida? Por exemplo, no Irão, estou a usar um país que eu conheço bem e que as pessoas são de facto muito hospitaleiras. O pior cenário, se alguém me convidar para ir lá à casa, não é o pior cenário possível, não é eu acabar num beco sem saída, com uma faca apontada ao pescoço. Não, o pior cenário possível é, sei lá, não gostar de comida. Não é? Ou então a experiência não ter sido tão boa como eu imaginava. 99,999% dos casos é assim, porque as pessoas são mesmo loucas. Agora, dito isso, é evidente, há um consenso, mas é como aqui. É como no nosso meio habitual. Sobre a saúde, essa questão torna-se mais premente quando falamos de viajar com crianças também. Nós temos a felicidade de ter um pediatra que adora viajar. Vamos ao consultório dele, ele tem assim uma salinha tipo esta aqui atrás, está toda forrada de fotografias de viagem. É deste mesmo. E uma vez, nessa segunda volta ao mundo com a Inês, logo no início estávamos numa ilha tailandesa, sem um hospital, e tentamos comunicar. Ela não comia nada. Durante 3 dias, não meteu nada, nem gelados à boca, zero, não conseguia. Resumindo, nós tínhamos ido a um centro de saúde, a um hospital na ilha anterior e tínhamos diagnosticado de forma completamente errada, tínhamos dado antibióticos. Bem, nós quando conseguimos, para tornar a história mais curta, quando conseguimos contactar o pediatra e dissemos, olha, os sintomas são estes, ele disse imediatamente, olha, isso é estomatite vírica, vulgo febre aftosa, não há nada a fazer. E depois, PS, não se preocupem, isso também poderia ter acontecido aqui no Porto. Ou seja, tirem lá essa carga de culpa, porque isso é normal, não há nada a fazer, poderia ter acontecido aqui, olha, aconteceu aí na Tailândia, paciência. Ou seja, eu acho que nós complicamos muito também a genérica, regra geral. Dito isto, é evidente que é preciso ter cuidado, é preciso ter bom senso, mas isso é como em tudo. Em todo lado há pessoas, em todo lado há hospitais. Mas não corria o risco, só agora um comentário final, de ser preciso um medicamento que, se estivesse em um local fora de uma cidade ou assim, não seria fácil de arranjar. Teria feito como as pessoas de lá fariam. Nem que fosse ir à cidade mais próxima, apanhar um voo para a capital, sei lá, qualquer coisa. Há sempre solução. Ver sempre pela positiva. Achei piada uma frase que disse há bocadinho. Arriscar mais. Usou textualmente isto. Arriscar mais. Enfim, os seus próprios limites, ultrapassar, até. Quase sempre correu bem. Este quase deixou-me com este alerta. O que é que não correu bem? Não, quase sempre corre bem. Seguindo, não tenho nenhum exemplo, tipo esse da Mongólia, assim, são coisas que acontecem. Mas quase sempre, seguindo os nossos estudos, as coisas correm bem. O que é que me digo? Volto a falar das pessoas. As pessoas são boas em todo lado. É evidente. Podemos ir num autocarro e o autocarro ter um acidente. Mas isso é igual, tanto é válido na Mongólia como aqui em Portugal, como no Brasil. Sabe que eu, por causa do blog, recebo muitas vezes perguntas de portugueses e brasileiros sobre a segurança. Olha, será que eu vou para a Birmânia? Será que é seguro? Então, quando são brasileiros, eu pergunto, mas de onde é que tu és? Eu sou de São Paulo. Uma das cidades com a maior taxa de homicídios do mundo. E estás preocupado com a segurança em... Se
calhar é por causa disso. É por causa disso. Está marcado, está negativamente marcado. Ora bem, passamos agora à sua parte, o tempo de leitura. Sim. Falamos de ler, escrever, transmitir aos outros as suas emoções, aquilo que vê, aquilo que vive. Portanto, já percebemos que tem um livro editado, infelizmente para nós já acabou, segundo nos disse, mas mantém o seu blog ativo, é o seu emprego, já disse aqui, disse-me durante o almoço. Como é que se escreve para um blog? Como é que se escreve para um livro acerca de viagens? O que é que se escreve como é que se transmitem as emoções quando se vê um monumento que é algo de extraordinário, ou uma paisagem que nunca se viu antes igual, ou como é que se descreve a vivência com as pessoas, a tal cultura que eu há bocadinho, que o Filipe também falou. Como é que isso se escreve num blog? Como é que se escreve num livro? Ou como é que se escreve? Acho que há dois tipos de linguagem muito diferentes, e a minha luta diária é contrabalançar as duas. Há aquela linguagem mais... aqueles tipos de textos que ajudam as pessoas na prática. Por exemplo, o que fazer no destino X? 7 coisas que não pode perder não sei onde. Ou como ir do aeroporto para o centro da cidade. É um tipo de textos que, de facto, respondem a uma pergunta prática de quem vai visitar o destino, que tem pouco de literário. E depois há todo o resto, que é aquilo que me dá mais prazer. Se eu pudesse, só faria isso, que é as crónicas de viagem. Mais literárias, num registro mais livre, menos informativo. E esse tipo de texto, por exemplo, é o que consta deste livro. Não tem nada de faça isto, faça aquilo. Este livro, como é que isto funcionava? Durante a semana eu vivia as experiências daquela semana. Chegava a terça-feira, ok, o que é que aconteceu esta semana? Escolhia um tema e escrevia uma crónica sobre esse tema. Não era, eu fiz isto, acordei, fui tomar um pequeno almoço. Não era nada disso, não era uma lógica sequencial. Era, pegava num tema, embrulhava-o de alguma forma, está aqui a minha crónica. Muito mais literária do que aquilo que eu faço agora. Porque é que eu digo que se eu pudesse só fazia isto? Porque isto é o que me dá de facto prazer. Ou então textos inspiracionais. No blog tenho alguns que não tenhas medo de viajar sozinho, por exemplo. Ajudam a dar um clique em algumas pessoas. Esses são os textos que me dão prazer. Mas não são os textos que me permitem viver disto. Aqueles que me permitem rentabilizar o blog são os textos mais práticos. Por exemplo, onde ficar em Paris. Que eu dou as minhas recomendações sobre lugares onde ficar em Paris. E por isso eu digo que a minha luta cotidiana é essa, é tentar contrabalançar coisas que me dão de facto mais prazer fazer, mais literárias, com aquelas mais práticas, que são mais informativas, que respondem aos leitores, respondem às perguntas práticas. Independentemente disso, a tal escrita, a tal que gosta mais. Escrever para um blog ou para um livro é a mesma coisa? Não. Eu estou a falar só dessa componente, mais inspiracional, mais livre, aquilo que gosta de fazer. Não. O registro do blog é muito... O livro tem tempo. Quem lê um livro está disponível para... Num blog, ao fim de 3 ou 4 segundos, a pessoa já decidiu se aquilo se vai ler ou não. Ou seja, é uma linguagem muito diferente. Não é? Aquela que... Fui chegando a essa conclusão ao longo dos anos. No início, aquilo que eu fazia, eu escrevia muito para revistas, como a Folhas, do Jornal Público, escrevia as reportagens e depois pegava nelas e colocava no site, porque a Folhas não tinha plataforma online. E no início eu fazia isso, depois cheguei à conclusão que são dois registros completamente diferentes. O leitor de um livro é um leitor que está disponível para investir tempo naquela leitura. Que se senta aqui num sofá e está, ou num autocarro, ou num comboio, e está ali meia hora, 1 hora, se for preciso ler.
a degustar o prazer da leitura. No mundo online é completamente diferente, é tudo para ontem. E o poder da imagem. As fotografias, aquelas fotografias belíssimas que aqui nos mostrou, que deve ser menos de 1% de tudo que vai fazer em cada viagem, já não digo de tudo, do total. Como é que vive esses momentos de fazer a fotografia, de escolher as fotografias que depois publica, até mesmo descrever porque é que aquela fotografia também foi escolhida, porque ela depois tem um contexto. É engraçado que a fotografia eu acho que é muito importante, principalmente no registro online. Um livro vive bem sem fotografia, um site não. Mas é curioso que eu cada vez mais me sinto desconfortável a fotografar, porque cada vez há mais gente a fotografar e a máquina fotográfica é como que é algo agressivo. Apontar uma máquina fotográfica para alguém é algo que me deixa desconfortável. Não sei se isso tem a ver com a idade, se tem a ver com o facto de ter filhos e de me pôr do outro lado. As crianças, por exemplo, se eu estivesse num café e chegasse um grupo de japoneses a apontar máquinas fotográficas para mim e para a minha filha, como é que eu me iria sentir? Tenho-me sentido cada vez mais desconfortável com esse ato de fotografar. Apesar das câmaras estarem cada vez mais pequenas. Fotografar pessoas, sim. Mas como para mim as pessoas são fundamentais, tenho tido essa dificuldade. Paisagens não, monumentos, isso não. Mas com pessoas sim, porque por oposição, por exemplo, ao desenho. Houve uma altura da minha vida em que eu experimentei desenhar, fazer sketches. E apercebi-me, ao contrário da máquina fotográfica, que afasta, o desenho aproxima. Se eu me sentar aqui numa praça a tentar desenhar, passado 5 minutos, provavelmente estão 10 pessoas ali à minha volta a ver o que é que eu estou a fazer e gera-se essa empatia. E achei muito curioso constatar isso, até ter experimentado, não tinha essa sensibilidade. Dito isto, por obrigação profissional, obrigo a disciplinar a fotografar, mas de forma o mais respeitosa possível, porque tento-me pôr do outro lado. Por exemplo, isto que eu fiz, isto é a capa. Eu hoje nunca faria isto. Quer dizer, esta miúda não faz ideia que está aqui. Hoje eu nunca faria isto. Não sei se é verdade. Eu ganhei a parte, estou quase a terminar, tenho aqui mais duas perguntas. A família. Quando começou, ainda não tinha filhos. Da segunda vez que foi, e falando da viagem à volta do mundo, já foi com uma filha, mas agora já tem 2. Já explicou que agora já escolhe as viagens de forma diferente, ou planeia de forma diferente, mais viagens mais curtas. Enfim, criou mas não deixa de viajar para ter filhos. Misturado também com outra questão. Porque quando se fala de família, também se fala da manutenção do pão do dia a dia e de ter que levar o filho à escola e de ter que garantir não só a sobrevivência, mas o bem-estar da família. Não é? E, portanto, a componente financeira também é muito importante. Neste contexto, portanto, depois de falar sobre a família, gostava de perceber também, eu já percebi durante o almoço, já me explicou algumas partes dessa componente, mas para a audiência, como é que consegue, com esta exploração, digamos, do mundo para si próprio, apesar disso, rentabilizar para conseguir manter a família e como é que faz o ganho então? Ok. Disto, não é? Eu falo sobre tudo, não tenho problemas nenhum. Antes do dinheiro, falar sobre envolver a família. Olha, eu estou a criar 2 monstros lá em casa que me dizem, não, pai, eu quero ir à Nova Zelândia, eu quero ir à Índia, eu quero ir a Marrocos, eu quero ir... Ou quando eu vou, imagina, agora vou para Toronto, já sei que no dia anterior, já vais outra vez e não me levas. Estou a criar 2 monstros, felizmente, com pessoas
Eu acho que eles quando forem mais... Que idade têm agora? 5 e 12. A Inês que foi nesta viagem, na outra, tem 12 e o Tiago tem 5 agora. Eu acho que com isto, eu acredito mesmo que a estrada é uma boa escola da vida. E não me sinto com capacidade para fazer homeschooling, ou seja, para os retirar da escola e irmos viajar e vão ensinando. Não me sinto capaz de o fazer. E por isso é que fizemos a viagem quando ela tinha 4 a fazer 5 anos, depois de entrar na primeira classe. Mas sim, tento de alguma forma envolvê-los o mais possível e viajar com eles. Eu posso dizer que a Inês, que tem agora 12 anos, já teve, descontando a Antártida, já teve nos continentes todos. Acho que isso lá mais para a frente, há algumas sementes que de certeza que ficam lá, não é? Para ser uma pessoa mais tolerante, mais, sei lá. Há muitas vertentes da... Posso contar um episódio que eu percebi, para partilhar aqui com estas pessoas. Nós, nessa outra viagem com a Inês, houve uma altura que eu percebi... houve 2 episódios na mesma altura em que foi quando nós percebemos que de facto a viagem estava a fazer um clique qualquer na Inês. Estávamos nas Ilhas Fiji, numa espécie de backpacker resort, que é um conceito aparentemente contraditório, tipo hambúrguer gourmet, não tem lógica, mas na verdade aquilo era um mochileiro, backpacker, porque tinha um ambiente assim sei lá, havia áreas comuns, tinha uma cozinha comum, uma sala comum, e depois era resort no sentido em que, em vez de ter camaradas, havia uns bangalôzitos espalhados pelo jardim. E nós cozinhávamos muitas vezes, para ocupar dinheiro. E aconteceram 2 coisas nessa altura, foi quando nós percebemos algo está a mudar na Inês. Uma dessas alturas nós deixamos a Inês com outras pessoas junto, havia uma piscina, e ela ficou a brincar com os miúdos e nós fomos cozinhar. E para chegar à cozinha tinha que se passar assim pelo jardim, pelo meio dos bangalôs. Resumindo, a Inês, passado um tempo, apareceu lá, foi lá ter connosco à cozinha, pela mão de uma senhora. Então, Inês, o que é que aconteceu? Olha, pai, eu vinha para aqui perdido. Esta senhora perguntou-me qualquer coisa. Eu disse, Mother no there, Father no there. E ela percebeu que eu estava perdida e veio-me ajudar a encontrar-te. Agora, a mesma criança, 6 meses antes, tinha desatado a chorar em casa. Ela estava num sítio desconhecido, num país sem a língua dela, teria desatado a chorar. O que é que ela fez? Resolveu o seu problema. Deve ter ficado assustada, etc., mas resolveu o seu problema. No outro dia, nesse mesmo sítio, muito rapidamente, estávamos nós a cozinhar mais uma vez e ao lado tinha uma sala, tipo um hostel, uma sala com uma televisão e um sofá. E ela costumava ir para lá ver os bonecos, os desenhos animados. E um dia nós chegamos à cozinha e nessa sala estava uma senhora a ver sei lá, uma série qualquer. E ela, mas eu quero ver, não sei o quê. Aquela coisa de pai, mas tens que esperar, a senhora está primeiro, quando a senhora sair, tu vês. E ela lá ficou, nós fomos cozinhar, ela nunca mais aparecia. Eu voltei à sala, estava ela a ver o Cartoon Network. Então, Inês, a senhora. Olha, pai, eu disse, please, cartoon, more good for me. E a senhora... Ou seja, aos poucos foi-se tornando muito mais desenrascada, foi mesmo descontando o inglês imperfeito. Foi aí que nós nos apercebemos, espera lá, algo está a mudar nela. Pronto, isto sobre a família, tento sempre envolver o mais possível. Sobre o financiamento do blog, como tornar o blog rentável. Há muitas formas, vocês podem imaginar um blog como uma revista que tem publicidade. Algumas vezes já não tem publicidade porque eu detesto anúncios. Detesto abrir o observador ou o público tem um pop-up ou pop-up e antes de ver a notícia já tive que fechar 5 coisas. Acho que é contraproducente. Como eu faço? Eu dependo dos leitores, basicamente. É a forma... O meu trabalho é remunerado pelos leitores. Não que eles me paguem diretamente, mas, por exemplo, vamos imaginar que vocês pesquisam agora, vão todos a, sei lá, a Bilbao
vão pesquisar o que fazer em Bilbao, onde ficar em Bilbao e de alguma forma vão ter algo que eu escrevi no Alma de Viajante sobre Bilbao. E vão encontrar lá as minhas recomendações hoteleiras, onde eu fiquei, se gostei, o que é que eu sugiro, etc. Se clicar nesse link, vai parar ao Booking. Se fizer uma reserva no Booking, o Booking passa uma pequena comissão para mim. Para o viajante é o mesmo. O que acontece é da comissão que o hotel paga ao Booking, o Booking tira uma pequena parte para quem enviou o cliente, no caso, eu. Isso chama-se marketing de afiliados. E pode-se aplicar, eu estou a dar o exemplo do hotel, mas pode-se aplicar aos seguros de viagem, ou aos voos, ou a mil e uma coisas. Regra geral, são comissões sempre pequenas, mas eu tenho a felicidade, o Alma de Viajante, de ter muitas visitas. É uma questão de escala. Se em cada 100 pessoas, se houver uma que faz alguma ação desse género, é diferente ter 100 ou ter 10 mil. Isso é uma questão de escala. E depois há mil e outras formas. No mundo dos blogs da moda, o lifestyle, fazem muitas parcerias com marcas. Eu não faço isso. Sei lá, mas podia fazer. Imagina alguém, uma marca de, sei lá, calçado desportivo, pagar um X para eu ser embaixador dessa marca e usar o equipamento. Imagina, North Face. Dava-me equipamento e um X por mês para eu ser embaixador. Poderia também acontecer. No mercado português é muito pequeno esse tipo de parcerias, é muito raro acontecer. O blog é exclusivamente português. O blog é... Eu fiz há pouco uma experiência com um software de tradução automática, Neural Linguistic. E não fiquei satisfeito. Mas de repente tinha o blog em farsi, em polaco, em grego, que é teoricamente bom, mas decidi voltar atrás porque eu não consigo controlar a qualidade das traduções e, portanto, decidi voltar à versão só portuguesa. Ou seja, em resumo, eu dependo de quem visita o blog. Se amanhã, por algum motivo, deixar de ter visitas, ou porque o Sr. Google, como eu digo, é o pai de todos nós, deixar de gostar do meu trabalho, eu terei que ir fazer outra coisa qualquer. Nunca pensou pôr, pelo menos em inglês, que é aquela língua universal que Pensei. a gente visita? Quando eu fiz estas crónicas na Volta ao Mundo, eu na altura lembro que tinha, acho que era 200 visitas por dia. E era espetacular. As pessoas comentavam. Era uma forma de eu manter até... O feedback das pessoas era quase gasolina para eu continuar. Boa, gostei, parabéns. E eu pensei, se eu tenho estas visitas todas, na altura para mim era muito, se eu traduzir isto em inglês vai ser espetacular. E pedi a um tio meu, professor de inglês, para me traduzir os textos todos. Criei uma versão inglesa e o resultado foi desastre. Porque a concorrência era muito grande. Já havia muita coisa escrita em inglês, provavelmente muito mais bem feita do que os meus textos. E por isso não resultou em nada. Ou seja, em teoria, o público-alvo é muito mais vasto, mas a concorrência também é muito maior. E por isso acho que desde essa altura decidi, não, vou-me focar em tentar fazer uma coisa bem feita na minha língua. E se eu conseguir isso, já. Filipe, acho que esta pergunta eu tenho mesmo que lhe fazer, não é? 1 ou 2 locais, 1 ou 2 momentos que gostasse mesmo de nos descrever aqui. Não estou só a dizer que foi este local. Não, descreva-nos esse local. 1 ou 2 locais. Olha, locais. Praça Imam Square, em Isfahan, no Irã. É a segunda maior praça do mundo, dizem. Estas coisas a seguir a Tiananmen. E essa praça auto-intitula-se o centro do mundo. E tem um palácio, o Palácio Ali Kabul, de um dos lados, que tem uma sala de música, com a decoração mais extraordinária que eu já vi, com os recortes. Há umas jarras recortadas na madeira que parece exatamente a forma da nossa guitarra portuguesa, apesar de não ter nada a ver. E depois, ao fundo da praça,
tem a Mesquita Azul, a mesquita mais importante, Imam Mosque, desculpa, mais importante do Irão, de Isfahan, desculpa. Aquela fotografia que passou aqui de uma mesquita azul com um vulto preto é dessa mesquita. E do lado esquerdo, em frente ao Palácio Ali Kapu, existe uma terceira mesquita, a Sheikh Lotfallah Mosque, que tem a particularidade de não ter minaretes, que é uma coisa aparentemente sem sentido, mas que a explicação é simples. A mesquita era uma mesquita privada das mulheres do Shah, por isso o minarete não tinha função, não era preciso chamar os fiéis, e por esse motivo não tínhamos minarete. Na ponta norte da praça há o bazar. E a toda a volta há arcadas com uma segunda parte do bazar, com lojas, alguns restaurantes. E a grande particularidade dessa praça é que as pessoas usam. No meio há espaços verdes e as pessoas usam. Imagine, os iranianos são os reis dos piqueniques. Qualquer espaço verde, mesmo por mais urbano que seja, eles usam. Imagina, sei lá, a rotunda de Boa Vista. Se fosse no Irão, estava, em todos os finais de tarde, estava cheio de famílias a fazer piqueniques. Por isso é mesmo o centro do mundo. Aquilo do Irão, do Isfahan, é um local cheio de, não só de beleza arquitetónica, mas mais do que isso, é cheio de humanidade. Essa vertente. Como é que se sente uma pessoa quando chega a primeira vez a um local desses? Qual é a emoção que sente? Se é que consegue escrever? Sim, sente-se surpreendido. Tipo, afinal, tudo o que eu tinha lido é mentira. Tudo o que eu tinha visto sobre o Irão, ou não. Estou a exagerar, mas no caso do Irão, mais uma vez, onde eu levei dezenas e dezenas de pessoas, centenas, o que acontecia era que, por mais informadas que as pessoas fossem, chegavam lá e eram sempre surpreendidas com esse lado inacreditavelmente hospitaleiro do povo iraniano. Nós chegamos a ser várias vezes convidados, todos, para ir almoçar, por exemplo, a casa de... Olha, é uma história engraçada. Uma vez estávamos assim eu e um grupo de 10 ou 11 pessoas, nessa praça, precisamente, e estava uma família no chão a tomar chá, fazendo desses piqueniques. Convidaram-nos para sentar, o que é normal, e o grupo aceitou, ficamos ali à conversa, e depois só vi uma pessoa que falava inglês, que era o filho, um dos filhos, e ele às tantas diz-nos: olha, a minha mãe gostava de vos convidar para amanhã ir lá almoçar a casa. Eu disse: pá, mas todos? Tipo, somos 11. Não, sim, não há problema. Eu disse: ok, para não estar ali a discutir em frente ao grupo, em frente a eles, disse: ok, olha, dá-me o teu número, eu vou perguntar ao grupo, e de manhã eu ligo. Falei com o grupo, disse: olha, se fosse eu a vocês, eu ia. Não sei o que é que vai acontecer, mas provavelmente vai ser uma experiência incrível. Mas para fazermos isto, não vamos ver isto, aquilo e aquilo. Vocês é que sabem. Acabaram por decidir arriscar e fomos lá almoçar. Mas o que eu lhe queria contar é, quando eu telefonei, e assim devido dizer: olha, falei com o grupo e nós vamos ir almoçar, a resposta dele foi: obrigado. Nunca pensei que vocês fossem confiar em nós. Foi a resposta dele. E ele é que me estava a convidar, e disse: obrigado. E isso tocou muito, porque eles têm a perfeita noção da imagem que o Ocidente tem deles. E desarmou-me completamente. Tipo, tu é que nos estás a convidar, né? Nós é que vamos para a tua casa e ainda me estás a agradecer por isso, por ter confiado. Pronto, e depois fomos lá, não só a mãe e o pai, estavam os irmãos e os tios e os primos, estavam pai e pessoas lá em casa. Foi uma experiência humana incrível. E pronto, e lá está, e simplesmente nós arriscamos, confiamos e dissemos Uma experiência incrível, com certeza. Bom, eu já esgotei aqui os meus papelinhos. Ia passar agora à audiência, que provavelmente também tem algumas questões. Vamos gastar aqui
minutos. Desafiem-se. Vai. Como é que é? Eu tenho tempo. Como é que era? Quase sempre corre bem. Não, olha assim. Faz favor. Eu vi, olá, eu sou a Paula, eu vi umas fotografias sobre a costa amalfitana, eu estive em Março, estive em Positano, Sorrento, e vi assim a Amalfi de hoje. Sim. Não chegamos lá, porque entretanto o dia estava a escurecer, E Ravel? e portanto, eu li que gostou, mas que não era bem o seu estilo Sim. de paisagem, mas porque... Não é de paisagem, de sítio. Aquilo é muito chique. É muito luxo, muita ostentação, não é o meu mundo. As povoações são lindíssimas, não é? Lusitano, então, aquilo ao entardecer e tal, é muito bonito. Aquilo, para quem não conhece, tipo de Cinque Terre, aquela casaria assim, a escorrer pela encosta abaixo até ao mar, é muito bonito. Agora, não é o meu mundo. Eu tenho um pouco de espírito de camaleão e ajusto-me, não é? Vou-me adaptando em função. Tanto estou bem num hotel de luxo como numa daquelas tendas mongóis. Não, eu perguntei isso porque eu não fui, eu via sempre os miradores, nós fomos assim numa corridinha, portanto não estive mesmo nas populações, não vi bem, portanto não estava a perceber. É só por isso. Por exemplo, em Positano, arranjar um hotel para 2 pessoas por menos de 200 euros é um achado, não é? É mesmo caro, é esse nível. Nós estávamos alojados perto de Nápoles, nós fomos especificamente a Pompeia, não sei se objetivo. Eu também não fiquei lá, fiquei em Sorrento e vinha todos os dias, durante 3 dias fiz isso. Mas é só por isso. Gosto muito daquela paisagem, aquelas construções, é lindíssimo, não é? Então iluminado assim ao fim do dia. Agora é só mesmo aquela ostentação que é demasiado para mim, só isso. Já percebi, obrigada. Primeiro, quero agradecer a disponibilidade e ter vindo aqui. Eu é que agradeço vocês também. Isto parece a história do Eles podiam estar a fazer tantas coisas mais interessantes e estou aqui, não é? Eu é que agradeço. Mas diz. Achei curioso com o desenrolar da conversa. Eu sou seguidor do blog, utilizo o blog já para planear algumas viagens. Espero que tenha corrido bem. Parabéns. E achei curioso aqui nesta parte da entrevista um foco muito grande fora da Europa, ou seja, não falámos nada aqui sobre a Europa e também principalmente na Ásia. Não sei se há alguma razão para isso, alguma razão pessoal, mas deixa-me um bocadinho curioso. Olha, pá, posso-te responder dizendo os países que eu tenho assim na minha cabeça que eu tenho que ir lá mais cedo ou mais tarde. Paquistão. Tenho que ir ao Paquistão rapidamente. Sei lá, o norte da Índia, o Ladakh, o Nepal, o Butão, o Quirguistão, o Tajiquistão. Portanto, esse mundo todo atrai-me muito. Europa, encaixa, não tenho nada contra a Europa, mas acho que quando tu viajas procuras a diferença. Não? Aquilo que eu tenho feito é combinar estas viagens maiores para mim. Sei lá, por exemplo, há pouco tempo estive no Cazaquistão. Ninguém vai ao Cazaquistão. Ou seja, eu sei que, do ponto de vista do negócio, olhando para o alma de viajante como um negócio, aquilo é dinheiro deitado fora. Mas pronto, eu tento contrabalançar esse tipo de viagens, para mim, com coisas que podem ser mais rentáveis. E essas normalmente são na Europa. Por exemplo, sei lá, fui agora 3 dias a Bilbao com a família, aproveitar e escrevo coisas sobre Bilbao. Mas se eu escolhesse só, independentemente dos interesses do blog, se eu escolhesse só pelos meus interesses, sim, eu ia muito mais para a Ásia, Central, Médio Oriente, sei lá, Sudeste Asiático, já conheço quase tudo, América Central, Antártida, Patagónia, sim. Mas já começa a ser difícil encontrar a peça de prata. Olha, África. A África é um continente onde me falta conhecer mais coisas. Então, eu não sei quantos países conheço, mas mesmo que sejam 100, faltam outros tantos. Por isso, o mundo é tão grande.
Mas não tenho nada contra a Europa, de todo. De todo. Não era esse o ponto que eu queria chegar. Mas sim, obrigado. Mas as minhas preferências estão um bocadinho mais longe. Então. Eu estava a ouvi-lo, estava a pensar, e desde que eu cheguei um bocadinho tarde, portanto não ouvi a primeira parte, eu estava a perguntar o seguinte: na sua infância, ler livros sobre viagens, o que é que o influenciou? Quer dizer, acha que há, no seu percurso de crescimento, houve literaturas, Eu acho que foi o meu avô. Eu lembro, numa altura em que era muito mais difícil viajar, eu lembro de ficar embasbacado a ouvir as histórias do meu avô sobre a Amazónia, sobre o Transiberiano, sobre a Austrália. E o que eles faziam era uma coisa inacreditável, que agora não sei se é possível. Eles trabalhavam os dois na função pública. Então, imaginem, 3 anos, eles juntavam as férias. No primeiro ano não gozavam férias, gozavam 3 meses no segundo e no terceiro não gozavam férias. Então iam 3 meses para a Amazónia, por exemplo. Ou 3 meses fazer o Transiberiano, Mongol e não sei o quê. Eu lembro de ficar fascinado com essas histórias, era eu miúdo. E não sei se o bichinho vem daí. Com os meus pais nunca fiz grandes viagens, exceto pegar no... Os meus pais tinham um carocha, um Volkswagen carocha, e ir para o Algarve ou ir para o sul de Espanha, acampar. Não havia muito dinheiro nessa altura. Por isso, acho que não vem dos meus pais. Talvez dos livros e principalmente do meu avô, acho eu. Já tinha pensado já me tinham feito essa pergunta uma vez e fiquei a pensar sobre ela, e eu acho que a chave é mesmo o meu avô. É, ou era. Confesso que também estava a ler os meus papéis. Por acaso não saiu, mas também estava a ler. Mais questões? Primeiras senhoras. É uma curiosidade muito minha. Falou do passado, do presente. É uma preocupação para si, em 5 anos, continuar a fazer o mesmo, fazer coisas diferentes. É uma coisa que põe em questão na mesa, nunca pensou, e vamos vendo o que é que vai acontecer. Eu sou péssimo a fazer planos a longo prazo. Eu vou... É assim, enquanto eu tiver vontade, enquanto eu me sentir bem a fazer isto, vou continuar. Há de chegar a uma altura, seja por motivos físicos, seja por cansaço mental, ou seja porque deixou de ser rentável. Pode dar-se o caso de ter que fazer outra coisa qualquer. Mas enquanto me for possível, eu quero continuar a viajar. E não sei se num dia qualquer não vou, quando os filhos estiverem criados e independentes, não me pego nas minhas coisas e vou, sei lá, para a Indonésia, para o outro lado do mundo, enfim, viver de chinelos e calções, não faço ideia, não tenho grandes planos. Vamos andando e vamos... Mas viajar, sim. Enquanto este chip não mudar, que eu acho que é o que eu digo, depois de conhecer este outro lado da liberdade, é difícil voltar a pensar da forma antiga, a não ser que seja por obrigação. Ainda não me aconteceu. Sei lá, por exemplo, no limite, se pode dar-se o caso, eu deixei de fazer viagens... 2 ideias. Deixei de ver, estamos todos entusiasmados, ainda ninguém se foi embora. Deixei de fazer viagens com aquela agência. Mas as portas estão sempre abertas, no limite, nem que seja ou por vontade ou financeiramente, se for necessário, tenho essas portas abertas para fazer esse trabalho. Ou outra coisa qualquer. Mas deixar de viajar, por enquanto, não está nos planos. Já não tenho muito mais tempo, agora corre, mas há uma pessoa que está aqui, que foi meu aluno, e se há alunos que passam por aqui e que vão, há outros que passam por aqui e vão, mas ficam ligações, às vezes muito fortes, e está aqui um desses, Rui Neves, foi engenheiro informático e é daqueles alunos que me marcaram, com quem eu mantenho contacto, e veio hoje aqui, e eu sei que ele veio aqui.
é que ele também já fez um ano de sabática e já andou com o seu mochilão. Ele não tem um blog tão grande, mas tem um blog que se chama O Mochilão. E que está aqui também pela curiosidade de conhecer o colega. Não é? Sim. Bem, enfim, salvaguardar as Eu muito distância, ele é o maior português. Só, se calhar encaixando um pouco nesta questão da viagem nova para o Irão, eu li o teu post, não sei se posso contar. Eu prefiro até. Mas eu li o teu post sobre deixares de fazer as viagens da nova para o Irão e eu fiquei com a ideia que foi talvez a decisão mais difícil que tomaste, se calhar por causa da família, neste work-life balance que tu tens. E essa era a primeira pergunta. Depois a segunda era um bocadinho mais geral. Vamos por partes. Sobre essa. É que acho que vai encaixar. Não, sobre essa. A dificuldade foi, e agora? Eu vou deixar este rendimento mais certo, vou arriscar ainda mais, mas às vezes há pessoas que dizem a coisa certa no momento certo. Foi isso que aconteceu. Um dia estava em Lisboa, fui lá dar um workshop, estava em casa de uma amiga onde fico sempre quando vou lá. Eram para aí 2 da manhã, ela estava a trabalhar, eu estava a trabalhar, estávamos a conversar sobre o trabalho. E ao fim de uma hora de conversa, ela disse-me assim: Filipe, sabes qual é o teu problema? Tens que aprender a fechar portas. E aquilo ficou-me aqui a martelar. Não dizer sim a tudo, vai. Sim, eu vou, eu faço, eu aconteço, eu vou. Tens que aprender a fechar portas. E aquilo ficou-me aqui assim, ok. Foco. E foi o que eu fiz, decidi focar. Decidi parar para pensar: o que é que tu és, Filipe? Se te perguntarem o que é que tu és, o que é que tu respondes? E eu nunca sabia dizer: eu tenho um blog, eu escrevo, eu faço... E nessa altura decidi: não, eu vou dizer que sou blogger de viagens. É o meu trabalho. Então vou tomar as decisões consentâneas com isso. E uma delas foi focar 100% no blog. E deixei o trabalho na mão. Não me chateei com ninguém na Nomad, foi mesmo uma questão de foco. Sabes o que é que aconteceu desde aí? Homens viajantes. Foco. E a segunda questão é, eu já fiz uma viagem muito pequenina comparada com a tua, de 6 meses de volta ao mundo, e sei o quanto é difícil na pele manter uma rotina de escrita. Como é que consegues? Houve alguns momentos em que não consegui. Não, olha, nesta viagem, na primeira, tinha a obrigação semanal de enviar uma crónica. Isso era um exercício incrível. Ok, vou parar para parar. Era um momento em que eu parava. Estava uma tarde a escrever, a pensar o que é que aconteceu e a escrever. Tinha essa rotina. Não tendo essa obrigação, é muito, muito difícil. Nas viagens que eu faço mais pequenas, quase sempre eu só escrevo em casa. Depois, no regresso. Tomo notas, etc. Vou adiantando coisas, pronto. Mas escrever, produzir coisas finais, só em casa. Se eu voltasse a fazer uma viagem longa, imagina, agora vamos 1 ano, os 4, por hipótese. Aí tinha que arranjar um sistema para conseguir fazer isso, porque não é nada fácil mesmo. E, para vocês terem uma ideia, o que acontece quando estamos a viajar e queres trabalhar ao mesmo tempo, escrever, publicar no blog, o que acontece é que quanto mais tempo eu dedicar a isto, menos tempo tenho para viver as coisas. E esse é um dilema tramado. E por isso mais vale investir em viver as experiências e depois logo se vê. Posso fazer só uma que acho que é muito rápido, eu tenho tempo todo. O que é que foi mais gratificante para ti? Foi viajar sozinho ou foi viajar em família? Viajar sozinho, sem dúvida, é a minha forma preferida de viajar. Estás muito mais disponível para conhecer gente, para tudo. Dito isto, viajar com a minha filha, na altura, a 3, foi muito enriquecedor, não é? Claro, tens tempo de qualidade com a tua filha. Mas, ao mesmo tempo, foi terrível. Tipo, eu acho que nós, no fim, já não nos podíamos ver uns aos outros. Estás a perceber? São 24 horas por dia, juntos, muito tempo. É um exagero que eu estou a dizer, já não nos podíamos ver, mas percebes? É muito intenso, é muito tempo. Eu lembro que houve uma altura, nós estávamos quase sempre juntos. Houve uma altura que eu disse à Luísa, que é a minha mulher: olha,
apetece-me fazer não sei o quê, vou fotografar qualquer coisa. Já nem me lembro disso, mas sei que saí por 2 ou 3 horas para andar sozinho numa cidade. E aquela sensação, porque é muito intenso mesmo quando estás com outras pessoas. E não precisa ser família, se forem 2 ou 3 amigos, é igual se estiverem sempre juntos, é muito, muito intenso. A gestão de complicada. As opiniões divergentes, as decisões, incluso. E além disso, nós estamos juntos o dia, dormimos juntos, nós tivemos em várias alturas, andamos de autocaravana, ainda mais próximos estávamos. Portanto, é muito, muito exigente. Mas aconselho na mesma, não é por ter filhos que deixei de viajar. Tem que ser rápida e é mesmo a última. É rápido. Desculpa, vamos assim, gostar de saber como é que tira férias do trabalho. Quais são os hobbies além das viagens? Desculpa. Quais são os hobbies que têm além das viagens? Férias, não sei o que é. É tramado, mas não sei o que é. E não me queixo, atenção, porque o problema é, ok, vamos tirar férias, vamos para não sei onde. E tu pensas, já que estou aqui, porque é que eu não tiro umas fotos e escrevo qualquer coisa sobre isto? Por isso acabo por nunca estar verdadeiramente de férias. Aconteceu-me estar de férias, forçadas, e foi uma sensação incrível. Foi o ano passado, estive na Ilha de São Jorge, na fajada da Caldeira Santo Cristo, e aquilo, o gerador ligava-se às 7 da tarde, não havia internet, eu estive lá 3 dias, aí senti-me mesmo de férias. O facto de não ter internet antes de experimentar, passar 3 dias, é fixe, desliga-se completamente. Sobre hobbies, não tenho muitos, um concerto ou outro, cinemas, adoro cinema, desde que tive filhos deixei de ir ao cinema, não sei bem porquê, porque até tenho uns pais que estão muito presentes e ajudam muito. Fotografia, adoro fotografia, e comecei a desenhar há pouco tempo, que é um hobby que eu gosto muito, com a minha filha também, os dois, às vezes saímos para ir fazer sketches, mas não tenho assim muita coisa. Sabes que o meu dia, o meu mundo já termino, eu vivo em mundos completamente contraditórios. Quando estou a viajar, estou sempre ativo a fazer coisas diferentes, a experimentar coisas, a viver e tal. Quando estou cá, estou para aí 12 horas por dia sentado ao computador, é uma seca. Está no meu escritório, ou 12 ou mais, 15. E por isso não faço muito, quando estou cá não faço muitas coisas para além de escrever e editar fotos, por aí. Bom, vamos mesmo ter que acabar. Filipe, foi um prazer enorme tê-lo. Obrigado. Estamos todos imensos.